Está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A Justiça do Trabalho completa este ano 75 anos de história. Criada oficialmente em maio de 1941, ela representa uma conquista para o trabalhador, que passou a ter uma justiça especializada para julgar os conflitos trabalhistas. E para falar sobre a importância do papel social da Justiça do Trabalho, está conosco o advogado e professor Prudente José Silveira Mello. Seja bem-vindo, professor Prudente. Uma honra receber para uma entrevista para a gente para falar sobre esse tema tão importante. Obrigado, Letícia. A honra é minha de estar podendo participar em mais um programa levado pela TV Justiça. Eu gostaria então que você fizesse um resgate histórico e comentasse um pouco sobre a criação da Justiça do Trabalho no Brasil. Perfeito. Eu vou até pontuar um pouquinho antes da criação da Justiça do Trabalho, a partir até da luta dos trabalhadores. Então, o movimento dos trabalhadores começa, então, livre, né? É importante destacar isso, com influência anarco-sindical, com a vinda dos imigrantes italianos e espanhóis. Então, no primeiro momento, a gente tem um movimento sindical livre, onde o Estado não interfere nas relações. E tudo se pauta por um conflito direto entre o capital e o trabalho. Então, isso a gente vai ter grandes greves que acontecem no início, então, do século XX, né, em 1907, 1917. A Justiça do Trabalho, ou melhor, esse prenúncio que vai acontecer de formação e o movimento sindical nessa conflitividade vai se desenvolvendo até durante os anos 20. Com a fundação do Partido Comunista no Brasil, você tem uma mudança de inflexão onde a importância passa a ser dos comunistas dentro do movimento sindical. A crise de 29, da Bolsa, leva a um processo de crise mundial. Então, em 1930, a gente tem, num processo de transformação política, o surgimento e a vinda de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ascende ao poder e, com Getúlio, começam a tentativas de organização dos trabalhadores numa perspectiva de intervenção do Estado. Tá? E com isso, nessa perspectiva, a gente vai chegar na primeira comissão de conciliação e também ainda na justiça, no que era as juntas de conciliação e julgamento, ainda nos anos 30, 31. Tá? Porém, ela é sob a criação, concepção do Estado voltado ao Ministério do Trabalho, que o Getúlio Vargas também cria o Ministério do Trabalho. Esse desenho, então, de juntas de conciliação e julgamento, ainda sob a esfera administrativa, ela vai ganhar esse contorno, essa construção para se tornar dentro do Poder Judiciário já e somente nos anos 40. Em 39 você tem um desenho do que seria basicamente a Justiça do Trabalho e em 1941, Getúlio Vargas, no 1º de maio de 1941, no campo do Vasco da Gama, ele anuncia então a criação da Justiça do Trabalho a partir das juntas de conciliação e julgamento e de uma arquitetura que é muito parecida, claro, nos dias de hoje, retirando alguns aspectos que a gente pode abordar ou não, que são aqueles representantes que vieram, os chamados classistas, das suas representações profissionais. Uhum. A questão dos classistas aí foi uma das questões que mudaram ao longo desses 75 anos de história da Justiça do Trabalho. Né? Exatamente, a gente vai ter essa mudança lá na frente já por até uma análise de custo-benefício, de uma relação de ônus que passava ao erário público em função não só das aposentadorias, mas de todos os aspectos que implicaram dentro desse modelo. Bom, 2 anos depois, então, da criação da Justiça do Trabalho, em 1943, surge a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Atualmente, ela é bastante criticada pelo seu caráter protetivo. O que o senhor pensa disso? Primeiro que a Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi, assim, uma compilação de um conjunto de legislações esparsas. E a gente tem que desconstruir uma ideia que se prega muito de que o direito do trabalho ou as conquistas, aquilo que está inserido dentro da Consolidação das Leis do Trabalho seria um legado de Vargas como apenas uma graça, um benefício, que aquilo não é produto de lutas. Não. Todos esses direitos que estão consolidados, eles são produto de muita luta dos trabalhadores, de muito sangue e suor, né? Nem muita cerveja naquela época, mas muito sangue e suor, e de um produto de construção que vinha, inclusive, internacionalmente, a partir da luta, inclusive, dos anarquistas, dos comunistas, em nível mundial. Então, esse processo de luta que também
era construído pelos primeiros trabalhadores, os primeiros operários, garantiram nesse processo o que depois foi consolidado. Eu vejo que a CLT ela tem um legado muito importante que deve ser, sim, garantido, deve ser mantido. Alguns aspectos que estão inseridos dentro da CLT, elas podem ser objeto, sim, de discussão dentro de um horizonte que se coloca. Mas o legado da consolidação das leis do trabalho é produto fundamentalmente da luta dos trabalhadores. Isso não dá para esquecer, né? Não. Bom, falando nessa questão de flexibilização e algumas mudanças, você acredita que a questão dos horários, por exemplo, e de local de trabalho, mais flexíveis, como hoje já tem o próprio teletrabalho, seria uma boa opção de mudanças? Nós temos que cuidar muito quando a gente está falando de flexibilização, porque a flexibilização vem com um corte numa perspectiva muito neoliberal, né? O capital, né, ele é ganancioso. Os empresários, por natureza, têm sempre a visão do lucro, da concepção do lucro. E essa concepção do lucro, dentro de uma perspectiva histórica, principalmente das últimas décadas, tem colocado o quê? A desconstrução de direitos. A desconstitucionalização de direitos, um processo de flexibilização de direitos, numa lógica que a gente vive do quê? De uma globalização econômica. Quando nós estamos falando todo o tempo de globalização, nós estamos falando de globalização no mundo, uma globalização meramente da lex mercatória, e não da globalização de direitos humanos. Nós temos que lutar por uma globalização de direitos humanos. Então essa relação de flexibilização ela tem que ser vista não sobre o olhar apenas dessa perspectiva. É possível, sim, trabalhar numa lógica pontual de determinados direitos, onde a lógica dos trabalhadores também tem que ser vista sobre isso do que lhes traz enquanto benefício, enquanto uma relação que possa ser objeto também de que essa flexibilização não importe numa revogação de direitos. O economista Lauro Ramos, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele acredita que a CLT protege apenas os trabalhadores com carteira assinada e acaba criando uma divisão entre pessoas que são defendidas pelo sistema e outras que estão à margem. O senhor concorda? Sim, primeiro porque o que acontece? De fato, aqueles que têm carteira assinada, eles têm direitos constituídos, eles têm direito de férias, eles têm direito ao fundo de garantia, eles têm direito a um aviso prévio caso ocorra uma demissão imotivada. Então, existe um conjunto de direitos aos quais não está efetivamente garantido os que estão numa economia informal. E o problema é que cada vez se tenta estabelecer formas de flexibilização das relações de trabalho ou até mesmo de terceirização com o intuito sempre de retirar direitos. O grande problema, talvez, do movimento sindical hoje seja a incapacidade dele representar exatamente os trabalhadores que estão fora do sistema formal de contratação. Que muitas vezes acaba ficando essa dicotomia aí entre a CLT, né? Porque de um lado estão os empregadores alegando dos custos, né, de contratação e de dispensa do trabalhador, e de outros os trabalhadores também são afetados porque acabam indo para a informalidade ou acabando na terceirização, né? Eu acho que esse custo de Brasil, que sempre se denomina, me parece um pouco exagerado, tá? Até, uma vez mais, se coloca essa visão com o intuito de você reduzir e que o Estado participe em relação aos empregadores, beneficiando aos empregadores e, nessa mesma proporção, tentando retirar direito dos trabalhadores. Me parece que essa relação do custo Brasil há muito vem sendo discutida no Brasil e ela tem muito mais de uma relação fantasiosa do que a sua efetividade no que diz respeito ao processo desse custeamento. Você pode dizer que em nível internacional a gente pode ter uma competitividade desleal, um dumping social, onde a produção em países como os países asiáticos se paga centavo de dólar pelo valor relação. Mas aí nós temos que trabalhar numa lógica internacional da globalização de direitos, invertendo essa lógica da destruição de direitos. Bom, professor Prudente, muita coisa aconteceu ao longo desses mais de 7 décadas de existência da Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia a trajetória dela? Olha, eu acho que a trajetória da Justiça do Trabalho é bem interessante. Primeiro porque a própria Justiça do Trabalho nasce a partir desse modelo, como eu falava, de uma intervenção estatal, né? E, obviamente, que dentro dessa intervenção estatal houve muita reação porque a organização sindical passou
também por parte de intervenção do Estado dentro do modelo de organização sindical. A Justiça do Trabalho veio para tentar dirimir exatamente esses conflitos a partir do modelo administrativo que passou por um processo, então, de resolução dos conflitos. Dentro disso também se incorporou algo muito importante, que era o próprio poder normativo. Além do julgamento das relações de processos individuais, também a solução dos conflitos coletivos entre patrões e empregados, né? Nos processos, então, que, na hipótese de não solução. Nisso, a gente teve um momento bastante importante no início, mas quando nós chegamos, por exemplo, em 1964, com o golpe militar de 64, a gente tem um problema muito sério, porque a Justiça do Trabalho, assim como o Poder Judiciário no Brasil, sofre também as consequências do golpe militar. E por 21 anos, a Justiça do Trabalho, no primeiro momento, não podia julgar concedendo direitos, inclusive econômicos, tá? E com isso ela também sofreu um grave desprestígio pelos próprios trabalhadores, claro, porque sofriam todos um processo militar, e depois assomado ainda duas leis anti-greve, né? A Lei 4.330 de 64, que vem em junho de 64, logo após o golpe, que é em março, abril, né? E depois o Decreto 1.632, já no final dos anos 70, para reprimir as greves que acontecem se colocando contra a ditadura militar. Então, nesse período de 64 até 85, a Justiça do Trabalho ela entra num processo de não poder fazer reajustes salariais e, somado a isso, criminalizar as greves, tá? Inclusive sobre a Lei de Segurança Nacional. E após 1985, tá? O meio fim da ditadura, que ela já não recepciona essas leis de greve, e mais precisamente com a Constituição de 88, você tem uma nova Justiça do Trabalho, renovada, uma Justiça do Trabalho que passa, a partir dessa Constituição cidadã, a exercer um papel fundamental, a se desenvolver dentro de uma perspectiva de democracia. Então, e aí respira-se, então, outros ares e ela passa a ter um papel. Obviamente também depois, nos anos 90, eu já estou chegando, mas precisamente a gente sofre um outro momento muito negativo, que é a ascensão do neoliberalismo, e com a ascensão do neoliberalismo, infelizmente, o judiciário também recepciona parte do conceito do neoliberalismo, dessa globalização econômica, e com isso torna que algumas coisas, decisões passam a ter essa influência dessa ideologia neoliberal. E com isso passa a alterar, inclusive, decisões, alterando súmulas e enunciados históricos para se adequar a essa nova compreensão do mercado. Mas antes da Constituição de 88, ela teve aí alguns avanços, digamos assim, alguns reconhecimentos de direito ao longo da história ali, mesmo em 46, na época do final ali da ditadura, o senhor até comentou a questão do direito de greve, mas em 46 ela foi reconhecido esse direito. Não, eu vejo que, assim, até 64 ela exerceu um papel muito importante. Eu disse, talvez pulando um pouco, desde o surgimento dela de 41 até 1964, ela exerce um papel fundamental, esse papel de implantação, de zelo pelos direitos, de solução dos conflitos individuais, dos conflitos coletivos, com bastante autonomia, né? Mesmo os percalços que vivemos, inclusive com a Segunda Guerra Mundial, os percalços que vivemos com o próprio governo Dutra, com a Constituição de 46, mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial e a saída de Getúlio, a gente tem o Eurico Dutra entrando com uma nova Constituição, mas ali também foi um momento de caça aos comunistas, porque começa a discussão em nível internacional da Guerra Fria, tá? Mas o papel da Justiça do Trabalho foi muito positivo até a gente chegar no golpe militar, mas depois do golpe militar ela sofre um impacto do processo ditatorial. E depois de 85, eu digo que ela tem um renovar, e esse processo dessa renovação ela passa a exercer de novo um papel fundamental. Que acabou, então, chegando na Constituição de 88, conhecida como cidadã, que o senhor mesmo mencionou, que ampliou o rol de direito dos trabalhadores, né? Sim, os direitos sociais, os direitos coletivos que ocorrem dentro da Constituinte, sem dúvida nenhuma, nos colocam como a Constituição que mais direitos constituiu dentro desse século passado, né? E esses direitos são direitos que são fundamentais para que
possam dar dignidade ao trabalhador. Bom, professor Prudente, então, o senhor vinha fazendo todo esse resgate histórico da Justiça do Trabalho. Chegando no momento atual que a gente passa hoje, o senhor acha que a Justiça do Trabalho sofre alguma ameaça? Eu acho que sofre. Não só a justiça do trabalho, mas os direitos sociais, tá? E os direitos humanos. Eu acho que a deposição da presidenta Dilma e a entrada de Temer e a composição de forças que está colocada com ele, realmente se coloca um risco muito grande aos direitos trabalhistas. Tanto que está já em discussão, e aí o documento Uma Ponte para o Futuro, tá? Ele traz ali, nas suas 19 páginas, questões que são muito concretas, e, obviamente ditas com que o Estado gasta muito em questões sociais, tá? E há também já uma discussão sobre o papel da intervenção do próprio Poder Judiciário Trabalhista e a questão do negociado sobre o legislado, que tem um impacto muito grande, pode ter um impacto muito grande sobre o que diz respeito aos direitos individuais e os direitos coletivos que possam ser objeto de negociação. Justamente nesse período, a gente sofreu, a Justiça do Trabalho foi uma das que mais teve cortes, né, no orçamento de todos os ramos do Poder Judiciário. Então, foi um duro golpe no ano que ela completa 75 anos. Sem dúvida nenhuma, há lá atrás, se a gente for recordar também, tinham projetos de lei referentes às questões que envolvem o Poder Judiciário e que tem com Antônio Carlos Magalhães e outros, Carlos Magalhães já falecido, mas que fazem parte desse grupo, dessa lógica pelo qual tentam tirar a Justiça do Trabalho ou deslocar a Justiça do Trabalho no processo de solução dos conflitos, como historicamente ela exerceu. Bom, professor Prudente, outra mudança que causou grande impacto na Justiça do Trabalho foi a promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, chamada de Reforma do Judiciário. Como advogado sindical, eu gostaria que o senhor comentasse a questão da negociação coletiva, que foi um dos pontos prestigiados pela reforma. Veja, eu acho que a reforma do Poder Judiciário, que trouxe, consequentemente, a alteração do artigo 114, ela tem um lado positivo quando ela traz um conjunto de matérias para a competência da Justiça do Trabalho, inclusive os conflitos intersindicais, referentes à base de territorialidade, a questão do direito de greve. Mas o que diz respeito mais precisamente à contratação coletiva, eu acho que ela não andou bem. Por que ela não andou bem? Existia uma reforma em curso para discutir trabalhista que envolvia, inclusive, toda a questão do capítulo da organização sindical, do processo de contratação coletiva, das garantias desse processo de contratação coletiva e das obrigações de parte a parte, inclusive dos empregadores. Quando chegou na questão do artigo 114 da Constituição, e que foi modificado, o que aconteceu? Ela exige, quando da negativa da contratação entre trabalhadores e empregadores, ou seja, entre os sindicatos de patrão e de empregados, a simples negativa antes da negociação ou da impossibilidade de chegar a um acordo, a Justiça do Trabalho, até a Emenda Constitucional 45, podia julgar o conflito, dar uma solução ao conflito através do poder normativo que ela é detentora. Com a Emenda Constitucional 45, exige o comum acordo das partes. Ou seja, os empregadores têm que concordarem em que o Tribunal do Trabalho julgue o dissídio coletivo. E é óbvio que se, na verdade, os empregadores já não concordaram em firmar o acordo, a convenção, o seu conteúdo, dificilmente eles vão querer que seja julgado pela Justiça do Trabalho, porque eles já têm uma percepção, porque o próprio artigo diz da Constituição que ficam garantidas as cláusulas pré-existentes. Tá? Então, o assunto remete para quê? Remete para o reajuste salarial. E nesse sentido, o que acontece? O tribunal está impedido de julgar o dissídio coletivo se não há o comum acordo, excetuado aonde? Nos setores onde tem atividade essencial. Que em existindo greve, o Ministério Público pode entrar com dissídio coletivo e aí o tribunal terá a competência e a possibilidade de julgar. Agora, se não for atividade essencial, a existência do conflito entre as partes não impõe que o tribunal julgar, porque há a necessidade desse comum acordo. E, em contrapartida, os empregadores também não têm qualquer punição, limitação ou obrigatoriedade por essa prática que, no meu modo de entender, se constitui até como uma prática antissindical frente à obrigatoriedade ou das relações que se constituem de parte a parte.
E qual que é a alternativa para os trabalhadores, no caso, que são empregados de atividades que não são consideradas essenciais? Veja, o que sempre foi. A greve como elemento de correlação, de conflitividade, para garantir a construção disso. O TST ainda deu uma corrigida 3 anos depois, quando ele estabeleceu que na ausência de tratativa se prevalece a ultratividade da norma, ou seja, a validade daquele acordo ou convenção coletiva anterior. Mas o problema aí também cinge-se que não se faz o reajuste do salário, não se estabelece um piso salarial novo, ele fica como estava quando da sua contratação originária. Bom, queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão da conciliação, que tem uma forte ligação aí com a Justiça do Trabalho, tanto é verdade que antigamente, era chamada as juntas, ou melhor, as varas do trabalho eram chamadas de juntas de conciliação e julgamento, como o senhor mesmo mencionou no início do programa. Como o senhor avalia a atual política de solução de conflitos da Justiça do Trabalho? Eu vejo que no Brasil, independentemente da Justiça do Trabalho, é uma litigiosidade exagerada. Nós temos milhões de processos tramitando. É muito importante, sim, tentar uma relação de conciliação, como tinha nas juntas de conciliação e julgamento. Eu acho que a vara do trabalho, hoje há uma relação que não é por conta da Justiça do Trabalho, mas eu acho que por conta da formação, inclusive jurídica, que se dá no país, dessa relação que obriga ou que impõe uma conflitividade excessiva. Eu acho que nós temos sim que trabalhar num processo de conciliação e buscar soluções, seja nos processos individuais, mas principalmente na relação coletiva. Infelizmente, os sindicatos têm sido criminalizados nas suas relações, inclusive nos momentos que fazem greve, com multas e etc. e tal. A greve é um elemento, inclusive, para buscar a conciliação. Você estabelece a guerra para você poder estabelecer a paz. Então, essa relação também tem que ser melhor compreendida, porque nós não podemos ficar resolvendo os processos no varejo. Nós temos que resolver na relação do atacado. E na relação do atacado, necessariamente, a gente precisa desses atores fortalecidos, que são os sindicatos, para então estabelecer uma paz duradoura, a partir, sim, de uma paz concreta resultante do embate. Então, falando em paz social, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, esse papel da Justiça do Trabalho de equilibrar aí o capital, as forças entre o capital e o trabalho. Eu acho que ele tem um papel fundamental. Se em algum momento ele foi entendido como um amortecedor social nessa relação, eu acho que essa fase eu acho que já se viu superada. Hoje a Justiça do Trabalho, sim, cumpre um papel importante, um papel que deve ser cada vez mais qualificado, mas essa qualificação tem que ser vista também não só no plano técnico, burocrático, mas no plano humano, no plano da perspectiva da globalização dos direitos humanos, na perspectiva dos tratados internacionais, na recepção desse legado dessas normas internacionais do trabalho e trazendo elas para que elas internamente sejam então compreendidas, sejam aplicadas e regulem de maneira que capital e trabalho vivam a conflitividade natural, o confronto que é natural, mas que se tente cada vez mais diminuir as desigualdades e incluir cada vez mais as pessoas dentro do processo econômico sem exploração. Bom, muito bem. Professor Prudente, eu agradeço a sua participação no programa para discutir um assunto tão importante, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu que agradeço, Letícia. É sempre uma honra estar aqui podendo contribuir um pouco com vocês. Bom, hoje conversamos sobre os 75 anos da Justiça do Trabalho com o advogado e professor Prudente José Silveira Mello. Nos vemos no próximo programa. Até lá!